Oi, um oi com muita alegria. Seja bem-vindo à nossa 8ª aula conclusiva da matéria Credo Apostólico. Você está aqui conosco na sala virtual da Escola da Nave e nós vamos dar início agora ao conteúdo que ficará gravadinho aqui para que você possa rever essa aula e também compartilhar com quem você achar necessário, né? Nós esperamos aí que todo o conteúdo possa ter contribuído para a confissão de fé que você embasa na sua igreja, na sua família, que você tem aí como critério, né, de profissão. Agora nós falamos eu creio com muito mais segurança, né? Lembrando que a nossa confiança está em Deus. Nós falamos também sobre o Deus Criador. Finalizamos semana passada o Deus Redentor e hoje nós falaremos sobre o terceiro artigo do credo, que é o Deus Restaurador, o Espírito Santo e a sua obra, né? Como que nós confessamos isso no documento da igreja como uma expressão da nossa fé. Então vamos orar para nós iniciarmos. Os meninos aqui no Zoom já estão presentes e nós vamos aí consagrar esse tempo ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, o privilégio que temos de estarmos nesse ambiente de ensino. Somos gratos por tudo que viabiliza esse momento, toda a tecnologia, tudo que a ciência nos propõe, todas as pessoas que se dispõem, que priorizam esse tempo, porque nós sabemos, ó Deus, que se nós formos olhar a agenda, aquilo que nós somos impostos a cumprir, nós não teríamos esse tempo, mas cada um aqui que está fazendo esse curso não é porque tem tempo sobrando, pelo contrário, é porque está priorizando o conhecimento das coisas celestiais. Nós humildemente pedimos ao Senhor que nos dê revelação dos textos, do ensino, daquilo que o Senhor deseja alcançar os nossos corações, para que tenhamos a confissão de uma fé genuína, uma fé onde nós podemos ter segurança de que o nosso Deus não é como os outros deuses, de que o nosso Cristo é o Deus encarnado que revelou o Pai a nós, e de que a obra do Espírito Santo é a obra que nos regenerou e nos tornou acessíveis a Deus, porque a ira de Deus foi satisfeita no sangue do Filho. Que o Senhor abençoe cada casa aqui representada, de cada aluno presente, que o Senhor continue cuidando de tudo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome, enquanto nós estivermos aqui nesse tempo aprendendo mais. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, meus amores? Então vamos lá, vamos ir para a reta final da conclusão da matéria. Gente, eu trouxe para vocês, que chegou para mim, esse livro chegou depois que eu comecei a matéria para vocês, ele não está na lista de indicação literária que eu passei para vocês, que ele acabou chegando depois, e eu te confesso que a gente olhou ele pelo título, eu nem sabia que ele embasava o credo, e ele embasa. Que aqui quando eu fui ver aqui, ó, no índice dele, tá vendo? Vou mostrar aqui para quem tá gravando e para vocês que estão aqui. Gente, são todos os artigos do credo, olha. Então esse livro é o esboço de uma dogmática do Calbart e eu queria deixar aí para vocês. Depois eu vou tirar uma foto da capa, coloco lá no grupo do WhatsApp, mas eu queria deixar ele também como indicação literária para vocês. Ele não está lá naquela listinha, foi um material extra que eu adquiri enquanto nós estamos fazendo o curso. Então é o esboço de uma dogmática, mas que na verdade ele vai tratar os artigos do credo, né? Então mais um material aí para nós agregarmos na nossa biblioteca. Então ele vai trabalhar que crer é confiança, o que significa crer e conhecer, crer e confessar a sua fé. Eu não vou ler tudo aqui porque é muita coisa, mas ele vai trabalhar ainda aí como se fosse linha a linha do credo. E eu fiquei até surpreendida, porque eu achei que ele ia trabalhar outro ponto e ele trabalhou o credo. Eu falei, não, que legal, mais um material pra gente. Deixa eu passar aqui pra Paulinha namorar ele palpável, né? Mas é um material muito rico, muito bom. Então, gente, dando aí continuidade, vocês vão ver que no slide 2, eu sempre gosto de trazer no início de cada pauta pinturas, né? Que retratam aí de uma forma mais visível aquilo que nós estamos trabalhando em cada matéria. Então, essa pintura aí, infelizmente, nós não temos o autor dela, mas você vê aí que nós temos um grupo de cristãos reunidos e tem
o simbolozinho do fogo, né? Caindo aí. Quem tá acompanhando o slide vai ver que o foguinho tá caindo aí na cabeça, que é uma pintura esboçando Pentecostes, né? Atos 2, o Espírito Santo veio como línguas de fogo. Então eu trouxe essa pintura aí da época medieval para que nós possamos startar sobre o artigo que vai falar do Deus restaurador, o Deus regenerador, que é o Espírito Santo. Aí no slide 3, nós também temos o documento do credo, o qual nós temos estudado aqui ao longo dessas semanas, e eu quero lê-lo novamente com vocês. A cada artigo que a gente estuda, eu gosto de repassar com vocês. Então está aí, né? Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Aí a gente crê na obra do Espírito Santo, não em algo humano, né? Mas a obra do Espírito Santo é a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. A obra dele também está na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu até preparei a aula. Se nós conseguirmos um tempo hábil aqui, eu até vou trabalhar com vocês também um pouquinho dessa última expressão, o amém, né? Então, eu creio aí que se a gente conseguir, eu vou falar um pouquinho também sobre o amém com vocês. No slide 4, nós temos aí que nós cremos na pessoa do Espírito Santo. Falaremos hoje sobre o terceiro artigo, onde a ênfase está na pessoa do Espírito Santo. Então é muito legal quando a gente estuda sobre pneumatologia, né, que é aí na teologia sistemática, o estudo sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele não é uma energia, ele não é uma fumaça, ele não é algo que a gente não possa vê-lo como uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa na Trindade, ele é plenamente Deus. Então, aquilo que nós viemos conversando ao longo das aulas, quando eu falo, Deus, eu te amo, o Filho também está ouvindo, Deus, eu te amo, o Espírito Santo também está ouvindo, Deus, eu te amo. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é trino e uno, e a pessoa do Espírito Santo é integrante aí da Trindade, né? Se nós nos firmarmos na versão da Igreja Católica, né, na versão do credo da Igreja Católica Romana, nós colocaremos que a Igreja também faz uma obra, né, uma obra de salvação, porque isso está no sacramento do catolicismo romano, que a obra salva. Mas nós sabemos que tanto a história da igreja primitiva até o século V e também na reforma que está no século XVI, isso foi resgatado com os ensinos dos pais da igreja, com o ensino da patrística de que nós não temos obra salvadora. Toda a nossa salvação está na pessoa do Cristo. Então, por isso que nós lemos na tradução certa, né? Nós lemos que o Espírito Santo, a obra dele é inserir o novo convertido na igreja, e não que a igreja promove algum tipo de salvação. Agora é fato, aqueles que nascem de novo, que passam pela obra da regeneração, que têm a sua salvação garantida em Cristo Jesus, ele vai servir na igreja, né? Mas não para conseguir algo, não para purgar algum pecado, não para ter algum crédito com Deus, mas simplesmente por gratidão. Então vocês aqui que têm ministério na igreja, que servem na igreja propriamente dita, que eu estou falando de ministério eclesial mesmo, nós somos tentados a achar que Deus nos ama, porque nós estamos ali no Kids, no louvor, na diaconia, na intercessão, né? A própria igreja católica também tem ali o seu diaconato,
Então, nós temos que constantemente banhar o nosso coração em arrependimento e para que nós sejamos lembrados, nada do que eu fizer vai fazer Deus me amar mais ou vai fazer Deus me amar menos. Deus já me ama. Não é o que eu faço que vai me purgar pecados, que vai me garantir algum nível maior de salvação. Todo o nosso conceito de salvação está em Cristo. E quando eu começo a entender que Ele pagou os meus pecados, que Ele me reconciliou com Deus, eu não consigo viver outra vida a não ser servindo os meus irmãos numa comunidade local, que eu não consigo viver sem fazer um evangelismo, sem falar desse amor para outras pessoas, mas simplesmente por gratidão. E como que nós conseguimos fazer isso? Por causa da obra do Espírito Santo em nós. Jesus mesmo falou, o Espírito convencerá vocês do juízo, da justiça e do pecado, né? Todo sentimento, você só está aqui fazendo essa aula porque o Espírito Santo operou no seu coração. Nós, por nós mesmos, nós nunca desejaríamos fazer uma aula como essa. Nós nunca temos vontade de ler a Bíblia por conta própria. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é corrupta e ela detesta, ela odeia tudo que fala em respeito das coisas celestiais. Tanto é que você conhece pessoas que ainda não conhecem a Deus, que ainda não andam com Deus, e quando você fala de Deus, elas têm uma repulsa. Até que nesse tempo, nos últimos 20, 30 anos, está sendo até chique, né? Ter algum tipo de espiritualidade. Os teólogos têm dito que o ateísmo está em baixa, né? O ateísmo, ele tem caído assim um pouco, já comentei isso aqui com vocês, que tá chique agora ser espiritual de alguma forma. Então, se a pessoa tem alguma coisa espiritual, alguma religião espiritual, ela não entra mais na categoria de ateísmo, né? Mas fato é que essas pessoas que vão contratar gurus, então nós estamos aí no meio artístico e também no meio empresarial de alta patente da sociedade, as pessoas estão contratando gurus, né? Contratando mentores espirituais, tanto para você ver o quanto que a espiritualidade está em alta, né? Mas é uma espiritualidade, como nós já vimos, que não confessa uma fé ao Deus verdadeiro, como nós fomos trabalhados ali na primeira e na segunda aula. Nas Institutas de Calvino, essa foi até uma indicação literária que eu trouxe para vocês lá na primeira aula, tá lá nos primeiros slides. Ele vai dizer o seguinte, olha que interessante isso aqui que eu retirei das Institutas. O crente crê em Deus como um ser que se revela em três pessoas. O crente crê em Deus como um ser que se revela em três pessoas. E cremos que cada pessoa tem as obras que competem à pessoa da deidade. Cremos na pessoa e não nas obras que as pessoas que se dizem crente que fazem. Ao confessarmos a pessoa da deidade na Trindade, sabendo que cada realização está de acordo com a integração da Trindade. Então isso aqui é muito interessante quando... gente, é um negócio que você tem que ler, né? Eu confesso pra vocês que eu sou lourinha, viu, gente? Eu leio um negócio desse aqui umas 10 vezes, porque é muito profundo. Até porque aqui ele está misturando a questão da gratidão do serviço cristão com a obra que Deus opera dentro da Trindade, né? Mas resumindo aqui, o que Calvino está falando dentro dos seus estudos? Ele está dizendo o seguinte, que nós cremos num Deus que é uno e que é trino, e que dentro dessa Trindade cada um tem o seu papel. Então nós vimos ali o papel do Deus Criador, o Deus Redentor e o Deus Restaurador, né? Você vê que quem morre na cruz é o Filho, né? Quem efetiva a criação é o Pai. Quem nos selou depois que Jesus foi glorificado e vai aos céus, e ele fala isso para os apóstolos, ele fala, olha, importa que eu vá para que o Espírito Santo venha, né? Então, cada um tem o seu papel. E é isso que o Calvino está dizendo. Nós cremos nesse Deus que se apresenta em três pessoas. Cada obra da deidade tem a sua pessoa com o seu papel específico. Mas, como é um em três, quando o Espírito Santo vem nos regenerar, a Trindade participa disso. Quando o Pai está criando, a Trindade está participando disso. Porque não tem como você desvincular as três pessoas em um só.
né? Então é um trem que dá nó na nossa cabeça, como nós viemos falando, mas isso só torna o nosso Deus ainda mais majestoso, ainda mais grandioso, e nós ainda menores, ainda mais dependentes da revelação de quem esse Deus é, né? Ao confessarmos esse terceiro artigo do credo que nós estamos estudando hoje, somos chamados a crer na pessoa do Espírito Santo como Deus. Isso é muito importante. Nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo como Deus, aquele que está presente junto ao Pai, junto ao Filho, mas ele também tem o seu papel, ele também tem a sua obra própria, específica da sua pessoa. O livro de Atos, né, a gente sempre fala, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, é um livro que nós vamos ter os relatos ali da igreja, porque o Novo Testamento, quando você separa para estudar, você tem os evangelhos, você tem um livro histórico, que é o livro de Atos, você tem as cartas, então você tem as cartas paulinas e as cartas gerais, e nós temos o livro da revelação, que é Apocalipse, né? Esse livro de Atos, na verdade, a gente fala rapidinho assim, né? Livro de Atos dos Apóstolos. Mas na verdade, gente, o livro de Atos é o livro do Espírito Santo. O que está sendo relatado ali são as ações do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Então, você pode colocar aí na sua Bíblia algo para você ir marcando a sua mente, renovando a sua mente. O livro de Atos é o livro que está marcando as ações do Espírito Santo através dos apóstolos, através da igreja. Então não são atos dos apóstolos, os atos, as ações são do Espírito Santo. Então é bem legal a gente, são palavras que parecem que é bobinha, mas quando uma frase dessa entra na nossa mente faz toda a diferença. Porque você começa a ler a Bíblia sabendo que quem está agindo ali é Deus e não o homem, né? Que foi uma coisa também que os caminhos religiosos que a humanidade foi tomando, foi fazendo com que ela trouxesse idolatria sobre o homem, né? Então, se você olhar ali para Pedro e começar a admirar Pedro e falar, nossa, eu nunca vou conseguir ser um crente como Pedro, isso não é verdade, porque o que está agindo ali não é Pedro. Quem está agindo ali é o Espírito Santo através da vida de Pedro. E do mesmo jeito que ele usou Pedro, ele também pode usar a mim e a você. E Jesus vai dizer isso em João 17, que nós faríamos as obras que ele fez e obras ainda maiores, né? E muitas vezes nós somos tentados a achar que essas obras maiores, se Jesus curou um cego, eu vou curar 2, né? Se Jesus curou um aleijado, eu vou curar 4. Então eu estou fazendo obras maiores. E na verdade não é isso, até que a tradução do grego quer nos ensinar. Quer dizer o seguinte, que as obras maiores são obras pertinentes ao tempo e à era em que nós estamos. Então, por exemplo, Pedro, ele não tinha um meio de transporte eficaz na sua época como nós temos hoje. Olha como é que nós conseguimos fazer obras maiores hoje com ônibus, com carro, com avião, né? Então, nós conseguimos ampliar aí o nosso raio de ação na pregação do Evangelho pelas redes sociais, né? Então, o apóstolo Paulo não tinha Facebook, ele não tinha WhatsApp para disseminar a sua mensagem. Ele tinha que escrever uma carta extremamente trabalhosa, com material caríssimo para sua época. Ele não tinha uma canetinha esferográfica que você tá aí escrevendo, Estherzinha, de uma forma tão tranquila, num caderno que você foi ali na papelaria e comprou, né? Gente, era muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Então, tudo isso nós podemos ter o entendimento de obras maiores, né? Então, o Espírito Santo, ele continua buscando pessoas que desejam ser as suas mãos, pessoas que desejam ser os seus pés, pessoas que desejam ser a sua boca, né? Então, todo o conteúdo que ele tem derramado sobre nós precisamos divulgar isso. Então, use as suas redes sociais para você compartilhar a palavra de Deus, os ensinos que você tem recebido. Se uma pessoa for alcançada ali, gente, já valeu, né? Então, nós precisamos ter mais consciência sobre isso, não ter vergonha de pregar o Evangelho. Jesus mesmo deixou bem claro, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai. E você pode ter certeza, se você começar aí a falar de evangelho genuíno,
Não um evangelho que as pessoas querem ouvir, mas se você começar a falar de um evangelho genuíno, um Cristo que pagou os nossos pecados, falar de pecado, falar que as pessoas precisam se arrepender, você vai encontrar oposição. Você vai ser chacoteado, você vai ser desprezado, mas não se apegue a isso. Cumpra cabalmente o seu ministério, como o apóstolo Paulo nos ensina nas suas cartas. Laurinha, você tinha levantado a mão, meu amor? Você quer falar alguma coisa? Levantei, mas daí eu abaixei e falei, não, a pastora Flá vai me xingar, porque agora não tá na hora de fazer pergunta. Ô, meu amor, nós temos 4 minutinhos aqui para esse primeiro tempo, aí até para eu entrar no próximo ponto, pode comentar aí que a gente vai lá pro próximo tempo. Eu queria te perguntar uma coisa, que você falou assim, você usou o exemplo do ônibus, né? Uhum. Você usou esse exemplo, aí eu pensei numa coisa aqui que eu não sei se faz sentido, mas eu queria perguntar. Eu posso dizer que Deus dá a capacidade criativa para o homem em cada época. Né? Então você pega, por exemplo, alguns anos não, né? Há muito tempo atrás e hoje você vê uma diferença muito grande. E a gente sabe que toda essa capacidade criativa que nós temos, que o homem tem, reflete essa capacidade criativa do próprio Deus, né? Não na plenitude, mas um pouco, vamos dizer assim. Uhum. Então eu poderia dizer que Deus dá a capacidade criativa para essas pessoas em cada época, de acordo com a sua intenção para essas épocas? Eu creio. Quando você tem Agostinho, né? Agostinho vai escrever um tratado sobre trindade. Então, assim, 90% de material que nós temos aí na atualidade, que os reformadores usaram, gente, tem base na patrística. Então você olha para uma época em que não tinha Bíblia de estudo, em que não tinha teologia sistemática, em que não tinha uma biblioteca tão rica como nós temos hoje, e você tem um cara que vai escrever um tratado sobre trindade, e ele escreve um tratado de 600 páginas. Fala se Deus não deu uma inteligência sobrenatural para esse cara naquela época, né? E você vê ali, gente, norte da África, a igreja primitiva, ela está no norte da África, é uma igreja que é parda e negra, não é uma igreja branquinha como o catolicismo romano colocou nos seus quadros, de povos que até hoje são discriminados, os judeus são discriminados, os africanos são discriminados, e você vê ali uma unção sendo derramada sobre esses homens. Então eu creio sim, Laurinha, eu creio na capacidade, Lutero mesmo, né, John Hus, Wycliffe. No segundo semestre que nós vamos voltar com a história da igreja. Nós precisamos ter contato com esses conteúdos, né? E eu creio sim, viu, Laurinha? Eu creio que Deus, ele tem sim inteligências especiais para épocas especiais. Tanto é que a gente tem os materiais que nós temos aí, dado a essas eras, né? E eu fico muito envergonhada porque parece que a nossa era, Deus, ele fala assim, não, vocês não estão merecendo muita coisa, né? Tipo assim... Vocês são muito arrogantes. E a carta de Apocalipse à Laodiceia vai dizer isso. Nós achamos que somos ricos, mas nós não temos nada. Nós achamos que somos vestidos, mas nós estamos nus, né? Então nós, com toda a nossa pequenez por causa da tecnologia, nós achamos que nós temos muita coisa, nós não temos nada, né? Nós somos a geração mais pobre de poesia, mais pobre de conteúdo, nós somos pessoas que copiam e colam, nós somos a geração mais pobre de pensamento, né? Nós tivemos aí no início do ano a morte do Roger Scruton. Eu não o conhecia, eu conheci através do meu filho Davi, e ele vai trabalhar critérios básicos, gente, sobre beleza, sobre verdade, sobre o bem. Então você vê assim, Deus resgatando coisas tão simples para a nossa geração, mostrando a nossa pobreza, mostrando a nossa cegueira. Depois você lê lá a última carta do capítulo 3 de Apocalipse, que é a Laodiceia. Essa carta é para a nossa geração, e nós somos pobres, cegos e nus, e que Deus tenha misericórdia de nós, né? Somos tão desprovidos de conhecimento em relação aos nossos antepassados, e nos achamos tão arrogantes, nos achamos tão sabedores, queremos criar novas doutrinas, queremos criar novas teologias, sendo que nós não precisamos de nada disso, tudo já está aí ensinado e escrito, né? Espero ter respondido aí, Laurinha. Vamos lá para o segundo momento, meus amores. Entramos aqui no último minutinho. O Zoom vai encerrar. A gente vai lá para o segundo momento e retorna, tá bom? Os meninos aí da gravação, aguardem um minutinho, por favor. Fiquem aí esperando, não desistam.
o Espírito Santo, a gente é pobre dessas questões, né? Nossa, perfeito, Paulinha, nós somos. Não vê a manifestação. Não. Por isso que eu vejo que as pessoas falam em língua alta, até assusta, que é isso? O que é isso, né? Você vê que a nossa geração é geração pobre de milagres, né? É isso. Não tem manifestação de sinais miraculosos como foi aí no início do século XIX, como o movimento pentecostal, né? Eu creio que Deus, ele nos colocou na última geração. Eu creio, a gente não sabe tempo, né? Não tem data, mas que Jesus está voltando, tá? A gente está muito dentro de Apocalipse 3 da igreja de Laodiceia, e ali é a nossa realidade. Vocês pensam que são ricos, mas vocês são pobres, né? Por que a gente pensa que a gente é rico? Você tem um smartphone na mão, você acha que você é rico. E nós somos pobres, né? Porque agora um conteúdo está pronto, eu não estudo mais para buscar. Eu não tenho mais paciência de ler, né? E se eu não leio, eu não raciocino. Você que gosta de ler, você sabe. Uma pessoa que lê, ela pensa. É desafiada a pensar, né? Ai, meu Deus do céu. Quantos desafios, né, amores? Olha, vocês estão de parabéns, hein, gente? Rapidinho. Glória a Deus, povo aplicadinho. Ó, Taninha. Então vamos lá, meus amores. Vamos continuar aí. Fato é que nesse terceiro artigo nós temos o Espírito Santo apresentando uma pessoa poderosa, né? O Espírito Santo, ele é poderoso. A onipotência é característica do Espírito Santo, porque ele é Deus, né? E nessa onipotência nós temos aí a constituição da igreja. A igreja nasceu pelo poder do Espírito Santo e ela estará na terra até o arrebatamento. Então, quando o Espírito Santo desce, ele inaugura a igreja e a partir dali ele começou a cronometrar os últimos dias. Então, quando você ouve últimos dias, não quer dizer que são os dias que estão lá em Apocalipse, não. Os últimos dias iniciaram com a descida do Espírito Santo e a constituição da igreja. E quando que os fins dos dias terminarão? Quando a igreja for arrebatada, e aí Deus continuará a sua história com Israel, e aí tem grande tribulação, e aí a escatologia, a gente não tem tempo de entrar aqui agora, né? Mas quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele constitui a igreja, nós devemos dar a ele toda a honra, todo louvor, toda a glória. Ele é digno de toda adoração e ele é confessado como um, juntamente ao Pai e juntamente ao Filho. Qualquer tradução do credo que trará essa ênfase: creio em Deus Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Por que o credo começa, né, com essa ênfase? Para reforçar a pessoalidade da Trindade. Nós teremos outros credos, viu, gente? Credo niceno, credo calcedônio, que serão credos de documentos da igreja. Esses credos todos virão reforçando a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós falamos do Pai, a palavra que vem do hebraico é Iavé, né? O Senhor Todo-Poderoso. Gente, mas Iavé, ele tem uma expressão de compreensão para a Trindade. E a gente não aprende sobre isso, né? A gente acha que Iavé é só Deus, né? Mas esse Deus expresso para o judeu, ele não tem dificuldade em entender a Trindade. Olha que louco isso. Apesar do Espírito Santo não ter, assim, uma ação tão efetiva ali ao longo do Antigo Testamento, ali você vê mais a figura do Pai, né? Em alguns momentos o Filho também se manifesta nas tipologias. Então, aquele anjo que aparece para Agar, o anjo que vai aparecer para Manoá, né, o pai de Sansão, são tipologias de Jesus. O anjo que apresenta para Josué, né? E Josué fala assim: quem é você? É um dos nossos ou dos inimigos, né? Ali nós temos também uma figura do Cristo se manifestando ao longo do Antigo Testamento, se apresentando às pessoas, mas a ação do Espírito Santo efetiva está no Novo Testamento. Mas para o judeu, Iavé, ele já apresenta a Deus em três. Ele já apresenta um Deus trino. Não é igual a gente que tem a ideia de que esse Deus, ele está numa única pessoa, né? E nós adoramos nessa perspectiva. Então, nós amamos a Deus. Nessa expressão está o Pai, o Filho e o Espírito. Ainda que eu saiba que cada um tem o seu papel. Nesse terceiro artigo, nós vemos a igreja sustentada pelo Espírito Santo. O credo veio como um documento dizendo que ela é santa e que ela é católica. Você sabe quem é que pode fazer algo ser católico, algo ser universal, com o mesmo sentimento? Somente o Espírito Santo.
Porque como ele é onipresente, só ele está em todos os anos. Então ele está lá na igreja primitiva e está no arrebatamento da igreja. Agora, nesse momento, o Espírito Santo está presente, porque aqui nós somos reféns do tempo, né? Mas ele não é refém do tempo. Então ele está presente no século I, no século X, no século XIX, no século XXI. Ele está lá em Apocalipse ao mesmo tempo. Ele está aqui com a gente tendo essa aula ao mesmo tempo. Gente, isso é muito louco. Então somente ele coloca essa unidade nos corações daqueles que fazem parte da igreja. Eu achei tão bonitinho, né, no casamento da Karen, igual eu falei pra vocês, o casamento da Karen lá na Índia, cultura diferente, tudo diferente. A palavra do pastor parecia que estava pregando para nossa realidade aqui, né? Por quê? Porque a Bíblia é a mesma em todos os povos, em todas as épocas, e ela tem uma única mensagem, a mensagem do Espírito Santo. Então isso faça com que nós sejamos universais, tanto para a era presente, como também nós somos os mesmos, nós somos um só com os nossos irmãos que já morreram. Então eu e você somos um só com Lutero, com Calvino, né? Com Wycliffe, com John Hus, com aqueles que são irmãos em Cristo que já foram para a glória. E também seremos um só diante de Deus naquele grande dia com aqueles que ainda vão nascer, né? As crianças que estão crescendo, que vão passar pela obra da regeneração. Então nós somos uma única igreja. A igreja é católica e é santa. Olha o que Lutero vai dizer no Catecismo Menor, quando ele faz uma exposição do credo, comentando esse terceiro artigo. Esse também eu indiquei para vocês lá nos livros iniciais da matéria. Lutero vai dizer assim: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, também não posso vir a Ele, mas o Espírito Santo que me chamou para o Evangelho, o Espírito Santo me iluminou com seus dons, me santificou e me conservou na verdadeira fé. Olha aí o reconhecimento de Lutero de que ele não seria capaz sozinho de crer em Cristo, mas a obra do Espírito Santo nele o aproximou com o derramamento dos dons. E para que nós temos dons espirituais? Para servir a igreja, para servir o corpo de Cristo, para vivermos o que a teologia diz que é o antigozo do céu, né? Então, na terra a gente começa a desfrutar das coisas espirituais no exercício dos dons, porque lá no céu será tudo pleno. Então, aqui nós somos carentes do dom de cura quando nós estamos enfermos. O que é isso? Isso é um antigozo. Isso é uma antecipação de que nós poderemos ter certeza de que no céu não haverá mais nenhum tipo de enfermidade, porque do céu desce a nossa cura. Olha que coisa mais linda, gente, eu fico apaixonada com isso, né? E a igreja, ela é sustentada pelo Espírito Santo e toda a vida cristã da igreja é sustentada pelo Espírito Santo. Quando nós confessamos, creio no Espírito, estamos declarando que crer nesse Espírito é crer também que ele faz obras próprias e que cada uma dessas obras inclui reunir a igreja, dar forma à igreja e sustentar essa igreja. As experiências individuais de cada membro é uma ação do Espírito Santo que também está formando a igreja. Então nós tivemos aí na pandemia o impedimento das nossas reuniões presenciais, né? E aí nós vemos alguns cristãos desesperados, como se estar dentro de um prédio nos fizesse igreja. Gente, e onde que a igreja é perseguida? E nos países que a igreja é perseguida, que eles não têm reuniões, que a ceia acontece muitas vezes uma vez por ano. Uma vez por ano, no meio da floresta, dentro de cavernas, cavando buraco no chão, entrando todo mundo lá para dentro para ir reunir rapidinho, fazer uma santa ceia escondido. Então a gente, claro, a reunião dos santos, ela é precisa, com certeza, mas não é estar no meio social, porque muitas pessoas fizeram das reuniões na igreja um grupo social, né? E não é isso. Nós somos igreja porque o Espírito Santo nos colocou o mesmo sentimento na obra da regeneração. E é claro,
porque eu faço parte da igreja invisível, eu não sei viver outra vida a não ser estar numa igreja visível, né? Então a gente tem que saber aí cada coisa que está no seu lugar. A igreja, ela é caracterizada no credo como santa e católica. Igreja, originalmente significa pessoas chamadas para fora, para uma reunião decisiva. Essa expressão igreja, ela é uma tradução de eclésia, que era algo que já acontecia desde lá dos tempos gregos. Olha que interessante. Aqueles que dominavam a retórica, aqueles que tinham o poder da persuasão através da fala, né? Quando tinha algum problema na cidade, o que os gregos começaram a desenvolver? Tem alguma decisão para ser feita? Eles chamavam as pessoas das casas, as pessoas saíam de suas casas, iam para uma praça, iam para um aerópago, né? Aquele modelo de estádio que nós temos que desce as escadinhas assim no formato meio que de ferradura, e lá embaixo a pessoa tem o lugar dela professar o seu discurso, né? Então as pessoas faziam isso naturalmente. Iam comemorar alguma coisa, iam discutir algum assunto, elas saíam das suas casas, então quer dizer, elas estão saindo para fora das suas casas e indo para uma reunião aberta. E aí, gente, Deus vai usar a mesma expressão nos evangelhos, eclésia, que vai trazer esse conceito, que nós estamos saindo para ir professar uma fé numa coletividade, né? É um tipo de palavra que desde esses tempos já era muito comum, e nós sabemos que Deus é o Deus da história e não tem problema nenhum dele usar esse termo, né? Fato é que nós somos chamados daquilo que é comum, então a sua vida na sua casa é algo comum, é algo do seu cotidiano, e nós somos chamados para uma assembleia decisiva, porque eclésia é isso, chamados para uma assembleia decisiva. Cada encontro da igreja, cada reunião da igreja é algo decisivo. Por isso que é muito triste a pessoa pensar assim: não vou hoje não, só um dia. Vou participar da célula hoje não. O que tem? Eu vou em todas. O que é não ir só um dia, né? Porque nós não sabemos, nós não estudamos isso. Porque se nós começarmos a estudar isso, olha como é que a nossa visão muda. Eclésia significa ser chamado para fora, para uma assembleia decisiva. Cada reunião da igreja visível é uma decisão que define e decide de importância capital. Então a gente começa a pensar, né? Para a gente vencer a preguiça, o desânimo, as dificuldades de relacionamentos que nós podemos ter na igreja, tudo isso precisa ser vencido por esse entendimento. Cada reunião é uma reunião de decisão. Cada reunião está definindo ali o meu crescimento espiritual, o meu entendimento, o desenvolvimento da minha salvação, tudo isso está implicando nisso daí. Outra ação do Espírito Santo é também que ele nos perdoa de todos os pecados. Aonde que isso entra aí, gente? Na santificação. A obra do Espírito Santo que nos santifica, ela vem para nos perdoar. É por causa dessa obra que eu e você temos acesso à presença de Deus. E essa palavra santa, ela vai aparecer 2 vezes no credo, né? Na Santa Igreja, ou seja, uma igreja que faz parte, que tem como seus membros aqueles que foram perdoados, e também na comunhão dos santos. Então, a igreja é santa e ela promove uma unidade, ela promove uma convivência, ela promove uma liga daqueles também que foram perdoados e santificados. E aí a gente vê claramente a prática daquela história que Jesus contou, falando que como que uma pessoa que foi perdoada de uma dívida gigantesca que ela não poderia pagar, ela não pode perdoar o outro que está devendo para ela um valor que é possível de pagar, né? Temos lá naquela passagem do credor incompassivo, né? Então, Jesus está dizendo o seguinte: Flávia, você foi perdoada de uma dívida que você não poderia pagar, que é a dívida do pecado adâmico. Você tinha essa dívida e você não poderia pagar essa dívida. Outra pessoa te perdoou por essa dívida, né? Então, qualquer ofensa que você sofrer
por qualquer pessoa nessa terra, seja ela, gente, de qual grau for, seja de um estupro, de um roubo, de um assassinato de alguém que eu amo, de uma negligência, de uma pisada no meu pé, falou mal de mim, falou mentira de mim, me traiu, não importa. Qualquer ofensa que eu sofrer nessa terra, ela é pequena diante do tamanho da ofensa que eu fui perdoada, então eu tenho sim, pelo Espírito Santo, condições de perdoar também aqueles que me ofenderam. No perdão, eu crio consciência de que eu fui perdoada e que eu sou capacitada pelo Espírito Santo também a perdoar. Porque quando eu tenho essa mensagem dentro do meu cérebro, né, e o credo é para isso, para nos alertar o que nós devemos praticar como confissão, eu não posso mais dizer que eu não consigo perdoar. Porque realmente a Flávia não consegue, mas não é a Flávia mais que vive. Como diz o apóstolo Paulo, Cristo vive em mim, né? Então, a partir de então, todos nós temos sim um caminho de perdão. O cristão que fica batendo na tecla que ele não perdoa, ele precisaria perguntar se ele tem o Espírito Santo. Não é se ele perdoa, né? Ele tem que perguntar, será que eu tenho o Espírito Santo? Será que realmente eu passei pela obra da salvação? Porque se eu passei pela obra da salvação, eu tenho consciência de que uma dívida impagável foi perdoada a mim e eu tenho sim condições de perdoar uma dívida muito menor para o outro que me feriu, que me causou qualquer tipo de prejuízo, tá? Qualquer dano que alguém nos fizer não se compara ao que nós tínhamos como dívida com Deus, né? Então é muito sério isso. Na fala do credo Santa Igreja está no indicativo, né? Então aí as formas verbais que nós temos, essa assembleia solene está atribuída a Deus como santa. Então por que a igreja é santa? Porque Deus é que santificou. Então as pessoas falam assim, na igreja tem gente que é pecador. Tem. Mas é um pecador que está em processo de santificação, né? Por quê? Porque não é a pessoa, ela é santa porque Deus que é santo a santificou. E essa obra é a obra do Espírito Santo. No slide 5, eu vou passar por ele rapidamente com vocês, porque eu quero entrar mais nos outros assuntos, mas no esboço vocês vão receber um estudo bem legal que eu fiz para vocês a respeito de seitas. Tá bom, gente? Para vocês verem aí que as seitas, eu fiz esse apêndicezinho para vocês verem que as seitas, ela é uma afronta à igreja. E isso é desde a igreja primitiva, né? Eu trouxe alguns tópicos para vocês aprenderem sobre arianismo. Isso aqui tá no meu esboço, tá? Sobre... Deixa eu ver aqui onde que eu vou achar outros. Monasticismo, né? Eu também trouxe. Eu trouxe falando sobre a origem dos testemunhos de Jeová, que tá nesse arianismo. Esses textos também, né, Romanos 1,14, Apocalipse 5,10, 1 Pedro 2,9 e 10 vão dizer também que nós somos um só povo, nós somos sacerdócio santo, então não existe quem é melhor do que ninguém, porque a seita, ela vai trabalhar justamente isso, ela vai falar assim, não, só o meu grupo que é salvo, né? Uma característica de seita é essa. Então, quando você tem aí os mormons na nossa atualidade, né, mais conhecidos, testemunhas de Jeová, eles vão dizer que para você ser salvo, você tem que fazer parte do que aquilo que eles acreditam. E isso agride a igreja, isso não é de hoje, tá bom? Isso já é antigo. E esses caras que eu falei com vocês, Atanásio, Agostinho, né? Deixa eu ver se eu lembro outro aqui, dessa época de defender a igreja, né? O próprio Orígenes também vai trabalhar um pouco com esse critério. Século III, século IV, os pais da igreja vão trabalhar muito contra esses ensinos heréticos, né? Por isso que nós vamos ter nos concílios, eu falei com vocês que eu também quero fazer uma matéria de concílio, que esses concílios eles eram reunidos justamente para debater essas heresias e chegando à conclusão que aquilo que a pessoa estava ensinando era errado, essa pessoa era convidada a sair da igreja, gente. Era muito sério o negócio. E não é igual hoje aí que o cara tá vendendo a água do Jordão, aí a pessoa tá comprando essa água para abençoar a casa, e aí as pessoas falam assim, mas só Deus pode me julgar. Não é só Deus que pode te julgar não, filho. A igreja
santa tem condições sim de colocar em pratos limpos aí quem que é herege, quem que não é, e quem está pregando heresia, se não se arrepender, ele é convidado a se retirar do rol de membros da igreja, né? Então isso é muito sério. A igreja tem poder para excluir aqueles que não glorificam o nome de Deus. Então a nossa comunidade ela é pequena, mas nós já passamos por um processo de exclusão de um membro, né? Por quê? Porque o membro se dizia crente, participava do rol de membros da igreja, mas teve um comportamento que não glorificou a Deus. Então ele foi visitado, foi acompanhado, foi discipulado para ver se ele chegava ao arrependimento, e ele não chegou. Cumprimos ali o que está em Mateus 18, considera o gentio e publicano, né? Então esse negócio de fazer parte de igreja não é essa bagunça que está aí não, né? A pessoa, na nossa igreja nós temos frequentadores que não têm compromisso? Temos, muitos. Para te falar a verdade, é quase o dobro da igreja. No rol de membros da nossa igreja, da nave, eu vou falar da nave que é a nossa realidade, nós temos um grupo de 48 pessoas. Você vê que é um grupo pequeno, né? Agora, e os frequentadores? Os frequentadores dá mais de 50. Mas quem são esses frequentadores? Pessoas que ainda não se comprometeram, não se batizaram, não fazem parte do rol de membros da igreja, são frequentadores, vai ali no domingo, participa de uma outra reunião, né? Mas dá o checkmate e falar assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa, eu quero ter compromisso com essa igreja, a pessoa ainda não fez. E aí nós temos isso no meio evangélico aos borbotões, né? Milhares e milhares de pessoas estão aí dentro dessa realidade. E isso é muito triste, né, gente? Porque nós temos pessoas que estão achando que estão servindo a Deus. E eu até postei, Lili. Eu até postei. Desculpa, eu cheguei agora. Que bom, meu amor, que você conseguiu chegar. Seja bem-vinda, viu? Amém, obrigada. Eu até coloquei, não sei se foi essa semana ou semana passada nos meus stories, uma frase que eu vi do Tozer, né? E ele falando assim, triste coisa é a pessoa achar que pode servir a Deus do seu jeito. Triste coisa é a pessoa achar que pode servir a Deus do seu jeito, né? E eu vi uma frase também nos comentários do Twitter do Jonas Madureira que eu falei, meu Deus, que desespero. Ele falou assim, siga seu coração, é o conselho melhor que você pode dar para um tolo. Olha isso, siga o seu coração, é o melhor conselho que você pode dar para o tolo, né? Porque o sábio nunca vai seguir o seu coração, ele vai seguir a palavra de Deus. Ele vai servir a Deus como a Bíblia diz e não como ele diz ou outros que estão fora da palavra de Deus estão dizendo aí o que é e o que não é servir a Deus, né? E o mais triste, né, gente? Pessoas vão dando ouvidos a essas mentiras. Por quê? Porque é cômodo para a carne, ué. Se eu escuto aí de um desigrejado que eu não preciso estar numa igreja para servir a Deus, e eu gosto do meu sofazinho, eu gosto do meu clubezinho que eu vou na piscina final de semana, eu gosto de fazer as minhas viagens, ué, tá muito cômodo, ué. Eu não presto conta para ninguém, eu não tenho que perdoar ninguém, eu não sou aborrecido em relação a nada, eu não tenho responsabilidade de ministério, ué, a minha carne vai amar isso, né? Com certeza. Mas agora, quando eu estou comprometido com uma igreja local, aquele dia que eu estou com preguiça, que eu estou cansada e que eu tenho que ir por uma responsabilidade, ali Deus está formando o meu caráter. Ali eu estou trabalhando o meu egoísmo. Ali eu estou trabalhando a minha preguiça. Olha como é que Deus vai usando os caminhos para nos ajustar, né? Cada vez mais a sermos parecidos com Ele, né? Então isso é muito sério. O slide 6... ele vai trazer aí o artigo, dentro do artigo 3º, né, a expressão a comunhão dos santos. Hebreus 12:14 vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso aqui é um ponto teológico que, como a Trindade dá um nó na cabeça, isso aqui também dá um nó na cabeça. Porque a Bíblia diz que nós somos santos e nós estamos sendo santificados. Por que nós somos santos? Porque nós nascemos de novo e Cristo já nos revestiu. E por que nós somos santificados? Porque nós ainda estamos na terra, nós ainda estamos sofrendo influência de alguma forma do pecado original, até nós chegarmos no céu onde não haverá mais essa influência do pecado, e nós estamos sim sujeitos a uma santificação contínua. Então a igreja, ela é composta de santos que estão sendo santificados. Olha que lindo isso. Olha como é que Deus é maravilhoso. O Espírito Santo declara a igreja como
santa. E essa já experimenta por um aspecto esse estado de santidade. E por outro lado, a igreja é tratada como um ponto de comunhão, o que reforça o caráter da igreja. Não como uma reunião meramente administrativa, mas também um encontro de almas. Ah, gente, a saudade que nós estamos é desse encontro, né? Das almas que estão sendo santificadas. Ali a gente cantar louvor e ouvir a voz dos irmãos cantando junto com a gente. Eu falo que eu sinto tanta falta disso, porque eu canto louvor, eu só escuto a minha voz. E quando eu estou na igreja, eu amo cantar louvor ouvindo o coral dos santos, né? É tão lindo quando toda a igreja está adorando ao Senhor, quando nós também falamos amém juntos, quando nós partilhamos o pão da ceia. Na nossa igreja nós temos encontros, né? Pequenos encontros também que promovem essa comunhão de amizade, as células, as próprias turmas da Escola da Nave, o almoço da comunhão que a gente tem no dia de Santa Ceia. Tudo isso, gente, a formatura da escola no final do ano, tudo isso vai promovendo em nós laços de amizade, afinidades, né? Os grupos de WhatsApp, a gente tem ali uma interação, aproveitando aí as tecnologias. Então tudo isso nos favorece. Então a igreja também ela dá abertura a esse espaço de amizade, né? Vários de nós já fomos frustrados em relação ao convívio com a comunidade da fé. Porém, essa é como a Arca de Noé. Os teólogos vão dizer isso, né? É melhor estar dentro com algum cheiro ruim do que estar lá fora, né? No dilúvio diante do juízo de Deus. Ainda que todos nós já recebemos o dom dessa santificação, somos homens e mulheres em processo dessa santificação. Por outro lado, também somos chamados a buscar essa santificação. E isso também vai acontecer na ação da comunhão. Então, como que eu também sou santificada? Um dos caminhos da santificação. Eu feri a Paulinha me feriu. O que está acontecendo? Quando nós duas tivermos que nos perdoar, nós também estaremos sendo santificadas. Então pensa, um desigrejado, ele vai dar amor para quem? Um desigrejado, ele vai exercer o perdão para quem? Um desigrejado, ele vai servir com seus dons a quem? Ninguém, né? Porque ele não tem convívio. E aí Lutero tem uma frase que é muito legal, essa frase, gente. Olha o que ele estudando, ele resumiu tão bem esse artigo do credo, né? Ele fala assim, ó: eu já fui salvo da penalidade do pecado, porque Jesus já me perdoou, certo? Eu estou sendo salvo do poder do pecado. Hoje, a Flávia tem condições de falar não pro pecado. Então, eu vou dar uma má resposta em alguém, o Espírito Santo já me alerta. Para que você vai falar isso, Flávia? E se eu dou, ele também fala, arrepende agora. Para que você fez isso? Vai lá, pede perdão para a pessoa, já não tem sossego, enquanto a gente não restaura aquela relação, né? Então, eu estou sendo salva do poder do pecado, o pecado não me domina mais, e um dia eu serei salva da presença do pecado. Então essa frase vai dizer: fui salvo da penalidade do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado e um dia serei salvo da presença do pecado. Estudo aí muito bem esboçado de Lutero, né? Podemos provar a veracidade do cristianismo pela qualidade das nossas relações. Então, dentro da comunhão dos santos, eu provo realmente se eu sou cristão. Porque quando eu faço um raio-x do tipo de relacionamento que eu tenho com os meus irmãos na igreja, o resultado da análise desse relacionamento mostra como eu estou dizendo que o meu cristianismo é. Então, o meu cristianismo fala que eu preciso amar. Se eu não estou amando, o meu cristianismo está comprometido. O cristianismo me fala que eu preciso perdoar. Se eu não estou perdoando, se eu fiz uma análise dos meus relacionamentos na igreja e eu não estou perdoando os irmãos da igreja, se eu sair do ministério chateado, né? Não vou ficar nesse ministério não, que eu não gosto dessa pessoa. Essa pessoa faz tudo errado, não serve para fazer nada comigo. Tudo isso aí, gente, é ego. Tudo isso aí é arrogância. E nós precisamos ser tratados. O nosso cristianismo é avaliado pelo tipo de relacionamento que nós temos na comunhão dos santos. E é claro, né? À medida que nós vamos amadurecendo, a ofensa será cada vez menor, né? O
que doía no seu coração há um tempo atrás, com a maturidade, você pensa, coitada, a pessoa estava nervosa, né? Passa por isso e vai só amadurecendo mais e relevando mais aquilo que a gente tinha antes como ofensa. O mundo tenta fazer uma comunidade coesa e não consegue, né? O que pesa sobre nós é realmente a questão do Espírito Santo. Por mais bonito que pareça um partido político, quantas guerras tem dentro de um partido político, quanta corrupção, né? Por mais lindo que pareça uma torcida de futebol fazendo a ola ali no estádio, quantas facções e brigas existem ali dentro daquela torcida, né? Quantos interesses corruptos existem dentro dessas torcidas, desses partidos políticos e qualquer outro ajuntamento que o mundo promove. Agora, gente, a verdadeira igreja, não estou falando essa bagunça que a gente está vendo aí não, mas a verdadeira igreja, ela vai sim estar muito bem fundamentada numa união, não do pensamento que todo mundo pensa igual, mas na interação dos dons. Então é muito triste quando você vê uma igreja e irmãos invejando o dom de outro irmão. O que isso está mostrando para mim e para você? Está mostrando que a nossa igreja é imatura, né? Por quê? Porque tem inveja, tem disputa, é o que Paulo trabalha na igreja de Corinto, né? Então eu e você precisamos sim avaliar a maturidade da nossa igreja de acordo com o que nós temos vivido dentro dessas comunidades, dentro das amizades, de todo o serviço cristão que a gente exerce. No slide 7 aí, dando continuidade à comunhão dos santos, eu trouxe para vocês aí 2 pontos que são bases da igreja. Isso aqui é sacramento que condiz com a resposta que eu dou para o evangelho, que é batismo e ceia, né? O batismo é o caminho que nós somos inseridos na igreja, e aí a pessoa fala assim, pastor, aí a pessoa que aceitou Jesus e não deu tempo dela batizar, ela morreu. Ué, ela não precisou participar de nenhuma igreja visível, né? Porque o batismo, ele vai aí nos levar a sermos inseridos no corpo de Cristo numa igreja visível. Então, se eu me batizei na igreja local, eu faço parte daquele corpo daquela igreja, não é assim? Então, se eu conhecia Jesus num leito de morte, por isso que aquele ladrão na cruz não precisou ser batizado, ele não precisou viver a experiência de igreja visível. Então, o batismo, ele me insere na igreja invisível, com resposta da igreja visível, né? E também a Santa Ceia. A Santa Ceia é um antigozo, é uma coisa que nós estamos antecipando por um mandamento do próprio Jesus, de que nós teremos uma ceia com Ele na eternidade. E olha que lindo, Ele é que vai servir a ceia. Você já pensou? O Rei do Universo nos servindo como igreja nas bodas do Cordeiro? E aí coloca a gente para pensar, né? Será que servir a igreja é tão ruim assim? Sendo que o próprio Cristo vai servir a igreja nas bodas? É igual a questão da mulher ser auxiliadora. A gente vê as mulheres aí com giriza, né? Da palavra submissão, da palavra auxílio, achando que uma mulher que auxilia o seu marido é algo ruim. Você sabia que uma das características do Espírito Santo é ser auxiliador? O papel da mulher na família é comparado ao papel do Espírito Santo na Trindade. Então nós temos conceitos muito errados, sabe, gente? De sucesso, né? De serviço, de pódio, de status, né? Se nós estudarmos a Bíblia, a gente vai ver o quão infantil nós somos. Porque se o meu papel como mulher é comparado ao papel do Espírito Santo, e Paulo vai dizer isso, né? Em Efésios 5 ele trabalha muito isso. O papel do marido, o papel da esposa, ou seja, pauta para outra aula, né? Vamos prosseguir. O slide 8 tem aí uma parte que nós trouxemos como a remissão dos pecados. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado. Você vê que o advogado aí está com letra maiúscula, né? Junto ao Pai, o próprio Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro, né? Todo aquele que estiver no planeta, que clamar o nome de Jesus, que entregar a sua vida a Ele, que humildemente aceitar a obra de redenção, será
perdoado, né? Será santificado. Esses elementos são tratados como a obra do Espírito Santo, a comunhão dos santos, a Santa Igreja Católica e a remissão dos pecados, né? Também nos esboços vocês terão bastante conteúdo sobre isso, tá bom? Eu sei que os slides aí tá bem resumidinho, mas vocês terão mais pontos aí, né? Eu até trouxe a frase aí do Franklin Ferreira: nós pedimos perdão, na verdade, por pecados que já foram perdoados. Olha aí, outra coisa que deixa a gente doido, né? Deus já perdoou o meu pecado que eu vou cometer amanhã, porque ele não está preso ao tempo. Eu ainda vou cometer um pecado amanhã, ele não está preso ao tempo. E aí ele continua: pedimos por desejarmos experimentar a alegria que procede do Espírito quando somos remidos completamente. Então, quando a gente está pedindo perdão, primeira coisa, Cristo já perdoou esse pecado. Por que nós vamos passar pela obra de arrependimento? Para desfrutar da alegria da redenção que ele proporcionou a nós. Porque quando nós somos quebrantados, né, nós temos essa segurança: o meu Pai me ama, o meu Pai perdoou o meu pecado. E aí muitas vezes nós temos mais preocupações com o que as pessoas estão pensando de nós, se o nosso pecado foi exposto, do que aquilo que nós fizemos com o coração de Deus. O Timothy Keller trabalha isso em um dos seus livros, e ele vai dizer: nós temos que estar preocupados com o que nós fizemos no coração do nosso amigo, aquele que nos chama de amigo. Eu o firo quando eu peco. E nós tão egoístamente ficamos preocupados se a igreja vai descobrir o nosso pecado, se os nossos amigos descobrirão o nosso pecado, mas nós esquecemos que o nosso pecado feriu o coração daquele que nos chama de amigo. E na verdade ele é a última pessoa que nós nos importamos, né? E isso precisa mudar. No slide 9 nós temos aí a ressurreição da carne e também na vida eterna. Ambos colocados juntos. Você vê aí que está numa mesma frase, né? A obra do Espírito Santo como ressurreição da carne na vida eterna, que é a glorificação que todos nós passaremos. Na Bíblia, o céu é um estado de vida eterna, que não é marcado pelo tempo. Nós teremos vida plena, abundante, por toda a eternidade. Teremos alegria perene, contentamento completo, todos os nossos mais profundos anseios completamente satisfeitos nessa vida que é perfeitamente abundante. Você consegue pensar nisso? Você consegue pensar que tudo que você mais anseia vai ser plenamente saciado nesse tempo? Só que esse estado de vida eterna, de alegria plena, ela vai ser para nós habitarmos com um corpo ressurreto, né? Um corpo glorificado, que vai ser a ressurreição dessa carne que perece, né? Que envelhece, que adoece. E assim o credo ele se une de uma forma perfeita, sincrônica, numa declaração de uma fé genuína. E no último slide, que é o slide 10, eu quero só compartilhar com vocês aí a respeito do amém. Apocalipse 22, 20 e 21. Tal como as Sagradas Escrituras, o credo termina com uma palavra hebraica, amém. Essa palavra aí não é grega, né? Ela é hebraica, confirmando a declaração confessada inicialmente. Creio, pois crer também é dizer amém. Isso aqui eu tirei também do livro do Franklin Ferreira, né? Deixa eu ver se dá tempo de eu ler uma frase aqui do Bonhoeffer. Vai dar tempo. Olha o que o Bonhoeffer vai dizer sobre a questão da confissão do credo. A igreja não será tomada. Isso aqui ele está dizendo no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Dentro da Alemanha. Seu nome é decisão. Seu nome é discernimento de espíritos. Venha, você que foi abandonado, você que perdeu a igreja, retornemos às Sagradas Escrituras. Busquemos juntos a igreja, pois aqueles momentos quando a compreensão humana se desintegra podem muito bem ser de grande oportunidade para a edificação na igreja. Por isso nós permanecemos na igreja e eu te desafio, confesse, confesse, confesse. Então aqui nós temos a finalização do credo com um amém, e tudo que nós podemos pedir é: Senhor, nos ajuda, né,
a aprofundarmos ainda mais o conhecimento e a estudarmos esse documento magnífico, gente. Essas aulas é como se fosse uma breve introdução sobre o assunto. Eu quero te desafiar a adquirir aqueles livros, né, que eu indiquei para vocês e aprofundem o conhecimento sobre esse documento grandioso, maravilhoso, que é o Credo Apostólico. Sendo assim, nós encerramos aqui esse conteúdo de 8 aulas. Você que está assistindo às aulas gravadas, que desejar receber todo o material de esboço, de slides, é só colocar aí nos comentários do YouTube que nós enviaremos no seu e-mail, tá bom? Coloque aí o seu e-mail que nós vamos enviar para você. Que Deus te abençoe e que você continue crescendo e conhecendo o Senhor. Tchauzinho!